Seja bem-vindo à celebração online da ICF Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo. Você que está aí pela primeira vez e principalmente a nossa galera que está sempre vendo a nossa celebração online. A gente é muito grato pela vida de todos vocês. Eu tenho certeza que esse é um momento que a gente pode ter a presença de Deus nas nossas casas e pode aprender junto com a gente, através da Bíblia, saber como que a gente pode viver da melhor forma para Deus. Esse é um domingo muito especial para mim, é um domingo que eu estou indo daqui a pouco para a Alemanha. Eu vou terminar esse meu ciclo de casamento. Ele começou em março, no casamento religioso, no penúltimo final de semana antes da pandemia. Foi uma festa muito bacana, a gente com a igreja toda, a gente se divertiu e pôde se abraçar, festejar essa união, foi muito legal. Depois a gente caiu na quarentena e foi para mim a minha lua de mel, né, em casa. E agora vou terminar com um casamento civil e podendo de fato viajar e curtir um pouco a lua de mel com a Lisa. Então, vou ficar com muita saudade de vocês, mas a igreja não vai parar. Bruno está aqui puxando essa obra, está aqui nas celebrações online. Vai ser um momento muito legal. Deus vai estar com a gente, Deus vai cuidar do coração de vocês e Deus vai cuidar dessa obra que vai acontecer. E se Deus quiser, quando eu voltar, vai estar tudo pronto. Seria um sonho. Não sou uma pessoa que não gosta muito de obra, mas tenho certeza que se Deus quiser, a gente vai estar tudo legal aqui. E a gente precisa muito da sua ajuda, não simplesmente na campanha Reach, sou muito grato por vocês, mas também de oração. Oração nesse momento é muito importante, porque é um momento de decisão, a gente precisa decidir a empreiteira, precisa dos processos burocráticos dentro da prefeitura, para que isso aqui tudo possa ser legalizado certinho, e a gente precisa de muita oração para que Deus possa abrir portas. Então a gente conta muito com a sua ajuda e precisa desse suporte da igreja toda se levantar, pelo menos orar todo dia, uma vez pela manhã, orando pela igreja, para que a gente possa em breve se encontrar presencialmente. Hoje vamos falar um pouco sobre a mente. Eu preguei sobre isso há 2 semanas atrás e é um tema que me impacta muito, eu gosto muito, me motivou a fazer minha tese de mestrado relacionada à mente, à neurociência. E hoje vamos falar um pouco mais sobre isso. A mente ela é muito importante porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente consome, de alguma forma, ela acaba impactando a nossa vida. Ela acaba determinando os nossos passos, determinando os nossos comportamentos. E para a gente é impossível a gente ter uma vida positiva com pensamentos negativos. Então, o nosso pensamento ele é muito importante. Na última pregação, a gente viu que com a ajuda de Deus a gente pode... com a palavra de Deus, a gente pode treinar a nossa mente a acreditar em verdade, a se aproximar da palavra de Deus e, consequentemente, controlar o nosso comportamento. A gente precisa acreditar nas verdades de Deus e, de forma ativa, ensinar a nossa mente a acreditar nisso. E a base para isso é 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5, que diz: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus. Ou seja, a gente não usa fuzil, bazuca, não. A gente usa armas poderosas de Deus e não armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Paulo é da seguinte opinião, de que o raciocínio humano existem fortalezas, padrões de pensamentos errados, e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões, aos padrões de pensamentos errados, arrogantes, que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Paulo é da seguinte opinião, de que os nossos pensamentos acabam impactando negativamente a vida de outras pessoas e impedindo pessoas de conhecerem a Deus, confirmando de que tudo que a gente pensa acaba impactando o nosso modo de vida. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Deus. E ensinamos é um verbo ativo, nós devemos fazer alguma coisa e devemos botar o nosso pensamento obedientes a Deus. Nós precisamos fazer isso de forma ativa, não de forma passiva. Por que Paulo fala isso o tempo todo sobre pensamento em suas cartas? Sobre renovação da mente. Ele entendeu o princípio de que a nossa vida é guiada pelo nosso maior pensamento. O nosso maior pensamento determinará a direção da nossa vida. Isso é a base da nossa pregação hoje, e a gente precisa entender isso com bastante seriedade. O cérebro ele é um instrumento magnífico. Ele é estudado
há décadas, e cada vez mais se descobre coisas novas, e ainda tem coisas ainda a se descobrir. Mas uma coisa que a gente pode falar com certeza é que o nosso cérebro não é um instrumento estável, fixo, e sim dinâmico, e sim está em constante crescimento e aprendizagem. Isso se confirma quando você aprende um instrumento novo, por exemplo. Quando eu, aos 15 anos, aprendi a tocar piano, no início era muito complicado, eu não achava as teclas, ficava meio estranho, desconcertado, o professor com bastante paciência me mostrava, com calma, repetia, e com o tempo, com a repetição, um dia aquilo ali se tornou mais fluido, você acorda e fala, uau, eu consigo tocar muito melhor agora. E é exatamente isso, a nossa mente, ela aprende, nosso cérebro ela aprende, e com o tempo isso vai se tornando cada vez mais fácil. Isso é muito legal quando se aplica a pensamentos positivos, quando a gente treina a nossa mente, é sempre a pensar positivamente, e isso se torna uma coisa mais fácil e acaba impactando a nossa vida de forma positiva. Mas também, infelizmente, para o lado negativo também é válido. Se você tem pensamentos negativos, pessimistas, isso também impacta de alguma forma. E quando passamos por situações difíceis, o ser humano tem a tendência de interpretar as situações de acordo com aquilo que a pessoa crê e de acordo com as suas preferências. Isso se chama, na psicologia, viés cognitivo. A gente tem a prática, a tendência de interpretar a realidade de acordo com aquilo que eu entendo. E isso acaba muitas das vezes se tornando uma interpretação falsa da realidade. E eu trouxe para você um óculos para ilustrar isso. O que a gente faz a gente cria pensamentos diferentes, de acordo com diferente da realidade. São como os filtros. Quando você põe um óculos escuro e vai na praia, você olha a praia tudo preto e branco, você olha as pessoas preto e branco e você perde todas as cores e fala assim, caramba, tá tudo meio estranho, mas na verdade tudo continua colorido, bonito, mas o seu filtro mental, os seus óculos acaba tornando as coisas negativas e as coisas sem cores. É exatamente isso que acontece com a nossa mente. A gente tem a tendência de criar filtros. E um exemplo disso são dois funcionários, um exemplo para entender melhor, dois funcionários trabalham na mesma empresa, no mesmo projeto e fazem um erro. Então vem o chefe e dá um feedback para eles, falam, galera, não foi legal, tem que melhorar A, B, C e beleza. O funcionário A diz, que saco, que droga, esse cara não valoriza a gente. Ele tinha que valorizar, a gente trabalhou duro. E o funcionário B diz, muito obrigado, agora eu aprendi, na próxima vez vou fazer melhor. Mesmo feedback, mesma realidade, duas perspectivas diferentes. Isso acontece o tempo todo com a gente, como por exemplo, igreja. Pessoas que não entram em igreja porque acreditam que toda igreja é manipuladora, a igreja não é um lugar legal, as pessoas são esquisitas, e acabam criando esses filtros e criando uma realidade uma perspectiva totalmente diferente da realidade. E isso também acontece com relação a pai. Se você tem um pai bacana, que está contigo sempre, que te apoiou, que te amou e cuidou de você, é muito mais fácil você entender Deus como pai porque você tem um pai legal terreno. Mas o contrário, uma pessoa que não teve um pai bacana terreno, é muito difícil entender um Deus como pai, se você teve um pai ausente, um pai que não se importou com você, que até te machucou. E exatamente isso, são filtros que acontecem na nossa vida, que a gente acaba interpretando perspectivas sem cores da realidade. E a gente precisa, hoje, com a ajuda de Deus, aprender de forma prática como que podemos criar perspectivas mentais de acordo com a vontade de Deus. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem de um céu, e quando você olha isso, você se pergunta, cara, que tipo de dia é esse? É um dia ensolarado? É um dia de nuvem? O que vai acontecer? É tempestade? Vai chover? O sol vai chegar? E a gente vê que é uma situação onde a gente tem diversas perspectivas e interpretações. O que vai ser determinante vai ser onde a gente enquadra a nossa mente. Se você enquadrar aqui e se você enquadrar sua mente aqui, você vai dizer, cara, que dia horroroso, que coisa horrorosa. Sabe aqueles dias que a gente tem um monte de coisa para fazer, não consegue fazer nada? E você fica, porra, que saco, não é possível. Você está de brincadeira comigo, ou o dia que você vai perder um emprego, uma grande tristeza, ou perdeu alguém que você ama, você fica arrasado. Ao mesmo tempo que isso acontece na nossa vida, nós temos a possibilidade de enquadrar a nossa mente
numa perspectiva que vem dos céus, que vem lá de cima, que é a perspectiva em Deus, a gente pode dizer, pô, Deus é bom para mim, Deus cuida da minha vida, Deus está sempre comigo, nada para Ele é impossível, Ele me ama, minha vida está nas suas mãos, não tem crise, não tem crise de corona, não tem crise financeira, a minha vida está nas mãos de Deus. E isso a gente precisa treinar a nossa mente e a gente precisa enquadrar a nossa mente da melhor forma possível para que a gente possa controlar os nossos pensamentos e controlar a nossa interpretação com a ajuda de Deus. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. O apóstolo Paulo, ele é um pregador que ama a Deus e ele dá o seu melhor, ele pregou em vários lugares, ele estudou muito, ele é um fariseu da alta classe e teve uma experiência com Jesus impressionante, ele conheceu Jesus de uma forma totalmente diferente daquilo que ele acreditava, se converteu. E se você é um pregador desse nível, você deve pensar assim, cara, eu tenho que ir para um lugar onde o evangelho vai crescer rápido, onde várias pessoas vão poder me ouvir e vão espalhar isso rapidamente. Hoje seria, de repente, para Paris. Vou ser um pregador em Paris, vou chegar lá na Torre Eiffel e vou pregar para todo mundo, um lugar onde tem pessoas de todo mundo, bastante populoso, todo mundo tem um sonho de ir para lá. E se as pessoas conhecem Jesus ali, elas vão voltar para suas casas e vão passar adiante essa mensagem. Então, esse é o lugar que um pregador desse nível gostaria de estar. E na época de apóstolo Paulo, esse lugar se chamava Roma. Roma era a capital de todo o império, e o Império Romano era o maior império da época. E Paulo está ali e você deve pensar, uau, um pregador desse nível, ele deve estar pregando num coliseu, pregando nos teatros, nas praças, multidões estão se convertendo. E se você olhar na Bíblia, você sabe onde ele está? Numa prisão. Uma prisão, não é a prisão de hoje em dia já é muito ruim, mas imagina uma prisão daquela época, que era insalubre, as pessoas eram açoitadas, eram maltratadas, não tinha medo de um dia para o outro poder morrer, era uma coisa horrorosa. E Paulo se encontrava ali. E muitas das vezes a gente tem perspectiva na nossa vida, porque Paulo dava muito bem, ele era um cara altamente qualificado, e às vezes na nossa vida a gente pensa, pô, eu sou bem autoqualificado para isso, eu estudei anos e acabo que eu não encontro o emprego dos meus sonhos, eu não encontro o emprego que deveria ser de acordo com a minha qualificação, e isso acaba nos frustrando. E eu acredito que Paulo poderia também ficar frustrado. Por quê? Numa prisão, se ele quer simplesmente falar, servir a Deus 100%, porque Deus joga ele num lugar tão ruim. Isso acontece também no casamento. Você casa com uma grande expectativa e chega no casamento e vê que não é assim, que é totalmente diferente, e acaba que você acaba criando, enquadrando a sua mente, dizendo, porra, que saco, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus fez isso? Na verdade, você tem a possibilidade de enquadrar os seus pensamentos no que Deus quer para você e saber que o plano de Deus é infalível, e embora a gente passe por momentos que a gente não entende, Deus, Ele não esquece da gente e está todo momento com a gente. Paulo é prisioneiro, ele passa por essa dificuldade, só que ao invés dele reclamar, ele entende uma nova perspectiva. Mas ele poderia reclamar, ele poderia ter uma postura totalmente negativa. E a gente pode ver isso em Filipenses 1, versículo 12 a 13, da versão VSV da Bíblia, uma versão nova, mas também muito utilizada hoje em dia, que é a versão da síndrome de vítima. Muitos crentes adoram essa versão, acalma o coração deles, porque acham que podem usar isso para justificar tudo, mas que diz assim, Paulo é um prisioneiro em Roma, com desejo de ser livre para pregar. Que diz assim, quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu é uma bosta, pois todos aqui, incluindo a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo, e por causa disso, nunca mais voltarei à igreja. Nunca mais vou trabalhar para Deus. Conhece essas pessoas que passam por momentos difíceis e falam, nunca mais quero saber de igreja, vou ficar na minha casa, vou ver pregação online, não quero cuidar de ninguém, não quero ter relacionamento. Essas pessoas leem bastante essa Bíblia, mas na verdade essa não é a Bíblia verdadeira, não é a Bíblia inspirada por Deus, mas sim a verdadeira palavra de Deus que diz, quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu
tem ajudado a propagar as boas novas. Tudo que aconteceu, essa tempestade que está vindo na vida de Paulo, tem o objetivo de propagar as boas novas para que novas pessoas possam conhecer Jesus Cristo. E ele continua dizendo, pois todos aqui, incluindo a guarda do palácio, sabem que estou preso e por causa de Cristo. Por causa de Cristo, ele sabe que ele está preso. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. De uma perspectiva, o apóstolo Paulo ensina para a gente que nos momentos difíceis, nos momentos que a gente não entende o que Deus está fazendo, que dói para a gente, tem o objetivo de expandir o reino de Deus, o objetivo de ajudar as pessoas a viverem de forma destemida e de impactar positivamente o meio onde você está. Essa é a visão da nossa igreja. A gente quer que esse lugar seja um lugar que encorajem as pessoas a viverem de forma destemida, a impactarem o ambiente positivamente, não importa onde elas estiverem, seja uma prisão, seja nos palácios, seja nas praças. Ali é a sua igreja, ali é o lugar onde você pode, com a ajuda de Deus, fazer diferença e levá-los para a presença dele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo tem uma perspectiva sensacional e ele fala que essa é a postura da mente que a gente deve ter. E como podemos treinar isso de forma prática? Eu tenho 3 dicas para vocês que eu tenho aprendido também, tenho tentado cada vez mais usar, é muito desafiador, mas ajuda muito a gente ter essa renovação da nossa mente. A primeira é, quando passamos por dificuldade, momentos difíceis, a gente tem a possibilidade de agradecer a Deus pelas coisas que não aconteceram. Aconteceu uma coisa ruim, a nossa tendência é focar no que é ruim e ficar reclamando e enchendo o saco e bem chateado. Mas, na verdade, a gente tem a possibilidade de agradecer a Deus pelas coisas que não aconteceram, que poderiam até ser piores. Isso aconteceu comigo na viagem agora, esse final de semana, em Campos do Jordão. A gente parou num posto de gasolina, eu tenho um fone de ouvido da Apple, que é sem fio. São 2 coisinhas, 2 brincos assim que você põe. E na hora de fechar a porta do carro, depois da paradinha no posto de gasolina, um brinco desse caiu, um fone desse caiu. E eu fiquei assim, e a gente foi descobrir 4 quilômetros depois de viagem, fiquei assim, cara, que saco, eu perdi. Eu fiquei bem irritado, ali eu pequei, eu fiquei bem irritado. E meu pai perguntou, mas você perdeu? Eram quantos? Eram 2, mas você perdeu quantos? Perdi 1. Mas você tem pelo menos o outro. Olha a perspectiva dele. Na verdade, eu estava aqui, muito irritado, mas ele deu aqui uma nova perspectiva de dizer, pelo menos tem 1. Isso é um exemplo de que a gente pode fazer, aprender a agradecer a Deus pela coisa que não aconteceu. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade financeira e você pode falar, pelo menos ainda tenho minha família, obrigado porque Deus tem me protegido, obrigado porque eu ainda tenho uma mente sã, obrigado porque Deus me dá uma alegria que sobressalta qualquer quantidade financeira e cada vez mais a gente enquadra o nosso pensamento nas verdades de Deus, na perspectiva de Deus para a nossa vida. E isso é muito importante, a gente aprender dessa forma. A gente passou uma dificuldade grande agora, né? Eu e Elisa, durante a pandemia, porque Elisa, de uma hora para outra, perdeu todo o emprego dela. E a gente teve que treinar de forma prática a ter essa perspectiva e saber que Deus é por nós e que Ele cuida da gente e a gente não precisa ficar reclamando, resmungando por que isso acontece. E hoje a gente é muito grato por criar essa confiança e saber que as tempestades virão, mas a nossa provisão é do Senhor. E a gente não precisa temer e saber que tudo está nas mãos dEle e Ele é o único provedor da nossa vida. O segundo dica que a gente pode aprender, o segundo exercício é pré-enquadrar o nosso pensamento. O que significa isso? Tem situações na nossa vida que a gente vai passar por bastante dificuldades. E a gente precisa decidir a nossa postura antes que isso aconteça. Você vai passar por um ano de vestibular, um ano muito ruim, muito estudo, muito trabalho e pouca diversão,
Você pode ter essa postura e falar, que saco, minha vida é uma droga, está tudo muito ruim, eu odeio estudar, aquele drama todo. Ou você pode falar, poxa Deus, eu quero dar esse gás esse ano para que eu possa entrar numa faculdade e que eu possa um dia me formar e trabalhar dentro daquilo que o Senhor me chamou. Já que está na chuva, é para se molhar. Se vamos se molhar, vamos nos divertir. Essa é a postura. A gente precisa aprender a pré-enquadrar nossos pensamentos nos desafios que estão por vir. Isso é um grande desafio e dá para a gente a possibilidade de se tornar mais parecido com Jesus e ter uma perspectiva, um enquadramento mental mais parecido com Ele. E o terceiro e último, ele é o mais importante. A gente precisa confiar e buscar a presença de Deus em todas as situações. A situação, ela não muda. Ela está aí. A gente precisa confiar em Deus e buscar a presença dEle quando as tempestades da nossa vida vierem. A gente pode buscar a presença de Deus. Ler a Bíblia. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Cada vez que você lê, você aprende uma coisa nova. Deus se revela a você, o Espírito Santo age. A Bíblia, ela deve ser buscada em todos os momentos. A gente sabe que a tempestade está ali. A gente tem grandes dificuldades, mas a gente busca a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela transforma o ambiente, ela transforma a nossa vida. Paulo viveu isso de forma prática. Dentro de uma prisão, ele buscou a presença de Deus e ele foi transformado, com a sua mente transformada para se tornar mais parecido com Deus. E ele fez uma grande diferença. A gente acha que ele estava preso em Roma, mas na verdade os soldados romanos estavam presos ao sermão de Paulo 24 horas. Ali, aqueles soldados da alta classe de Roma, soldados da baixa classe de Roma, eles estavam presos, ouvindo Paulo falar de Deus o tempo todo, falar de Jesus o tempo todo. E essa é a perspectiva que Paulo tinha, uma grande oportunidade de anunciar o Evangelho. E a gente pode treinar a nossa mente, sendo grato, porque aquelas coisas que poderiam ter sido pior, Deus ainda nos deu vida. Se a gente está respirando aqui, Deus ainda tem um propósito na nossa vida. A gente pode agradecer por esse propósito e saber que Deus está pela gente. E o segundo, a gente pode pré-enquadrar nossos pensamentos. Situações, tempestades que estão à vista, tempos difíceis, a gente pode decidir focar a nossa mente nas verdades de Deus e ter uma perspectiva com a ajuda de Deus daquilo que Ele quer. E a terceira, busca a presença de Deus o tempo todo. Nós não somos passivos da situação. A gente não é passivo esperando se vai vir tempestade, se vai vir dia ensolarado. Não, a gente é ativo buscando uma perspectiva espiritual de acordo com a vontade de Deus constantemente. Não importa se é dia chuvoso, se é dia ensolarado. A gente é responsável por procurar ativamente a perspectiva de Deus espiritual para a nossa vida. Isso é muito forte, porque isso ajuda a gente a se tornar mais parecido com Jesus e a treinar a nossa mente, a ter filtros cada vez mais claros, cada vez mais parecidos com Deus, cada vez mais revelados por Ele. Eu quero te encorajar nessa noite a você abrir o seu coração para Deus. E se você não conhece Jesus Cristo, quero te convidar hoje a você aceitá-lo no seu coração. Ele é um Deus que nos ama, é um Deus que está sempre com a gente, Ele tem um cuidado por a gente. Às vezes a gente passa por momentos difíceis sim, a gente não promete nenhuma vida milionária, uma vida de conforto, não. Uma vida com Deus é uma vida também desafiadora, mas passar pelo desafio, passar por uma tempestade, com a ajuda dEle, com a proteção dEle, é o melhor lugar para se estar. Eu quero te convidar nessa noite. Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Ele pagou um alto preço. Ele viu a maior tempestade cósmica do mundo. E ele pergunta a Deus, ele tem medo, ele pergunta a Deus, Deus, por favor, se você quiser, tire-me esse cálice. Mas, sobretudo, faça a sua vontade. A tempestade vinha, mas a perspectiva de Jesus permaneceu aqui. A vontade do Pai. Se essa é a sua vontade, estou dentro. Se o Senhor quer isso, o dia da ressurreição virá. A tempestade passa. A perspectiva de Jesus fica permanecida em Jesus, em Deus. E a ressurreição vem.
Jesus Cristo morreu por você, para que você possa ter salvação. Para que um dia a gente possa habitar com Ele no céu para sempre. E enquanto a gente estiver aqui, a gente quer vivenciar o reino de Deus através de uma perspectiva transformada, renovada em Cristo. Eu quero te convidar nessa noite a você orar. Se você conhece Jesus pela primeira vez, que você possa convidá-lo a entrar no seu coração. E se você já tem Jesus e está distante dele, que você possa convidá-lo novamente, se aproximar dele. Peça também a Deus para que Ele possa destruir as nossas fortalezas mentais. Pensamentos são fortalezas, são coisas grandes. Se fosse fraco, fácil, seriam muros mentais, muros. Mas não, são fortalezas, são grandes. E a gente precisa da ajuda de Deus para manter nossos pensamentos obedientes a Deus. É um desafio, sim. E a gente precisa, com muita seriedade, de forma ativa, buscar perspectivas espirituais para a nossa vida. E eu quero te convidar nessa noite, durante o louvor, que você ore a Deus e possa fazer isso de forma ativa. Senhor, nós cremos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai. É o Senhor quem luta por nós. Tudo foi criado por Ti. Não há nada que não tenhas controle. Tua palavra não volta vazia. Estás aqui, Espírito de Deus. Teu Espírito vem sobre mim. Tu és perfeito e nunca mudará. Maravilhas te seguirão. Aqui estou, faz teu querer. Vitorioso és em cada detalhe, Jesus, teu amor não falha. Faz mover as montanhas, tens todo o poder, Jesus, estás comigo. Meu coração está quebrado, sopra em mim, me faz outra vez. Confio em tuas promessas, não temerei, pois sei que tu és meu Deus. Vitorioso és em cada detalhe, Jesus, teu amor não falha. Faz mover as montanhas, tens todo o poder, Jesus, estás comigo. Vitorioso és em cada detalhe, Jesus, teu amor não falha. Faz mover as montanhas, tens todo o poder, Jesus, estás comigo. Vejo todo o teu poder, teus passos quero seguir. O único que era e há de vir. Levanto as minhas mãos, tudo é possível pra ti. O único que era e há de vir. Vejo todo o teu poder, teus passos quero seguir. O único que era e há de vir. Levanto as minhas mãos, tudo é possível pra ti. O único que
vitorioso és. Vitorioso és. Em cada detalhe, Jesus, estás comigo. Nessa noite eu quero te convidar a orar, eu quero orar com você e que você possa fechar os seus olhos agora e se concentrar na presença de Deus. Peça a Deus para que Ele possa entrar no seu coração, eu possa ser presente agora, ser grande agora nesse momento, Pai. Jesus, eu te agradeço por esse culto, te agradeço por essa palavra, te peço que essa palavra se torne viva, te peço que isso possa sempre impactar a minha vida. Eu preciso muito da sua perspectiva, de ter filtros espirituais parecidos contigo, revelados por ti, Deus, que eu possa enquadrar sempre a minha mente naquilo que é positivo. Esteja comigo, Senhor. E eu te peço, em especial, por todas as pessoas que estão ouvindo aqui, Pai, essa pregação, que eles possam também sentir a sua presença e saber que o Senhor é por eles, e que o Senhor tem planos maravilhosos. A tempestade é grande, sim, a crise é grande, sim, mas a nossa vida está nas suas mãos e a gente precisa somente do Senhor. A provisão, o seu cuidado, a sua cura virá. Eu tenho certeza, Deus, de que uma vida contigo, dentro do furacão, é muito melhor do que fora e sem o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é com a gente e o Senhor cuida de cada detalhe. E obrigado por esse culto hoje à noite. Que o Senhor possa nos abençoar, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe muito. A gente se encontra na próxima semana, uma pregação de Bruno Cordeiro. E um grande abraço, muita saudade. E continue orando por nossa igreja e pelo esse processo de reforma e transição para o culto presencial. Um grande abraço, beijo, valeu.